Clarice jamais imaginaria que aquela decisão de parar o carro mudaria sua vida para sempre. Eram 6 da tarde quando ela avistou a silhueta curvada no acostamento da BR-116. Uma senhora de cabelos brancos, vestindo um casaco surrado demais para o frio de julho, mexia em sacos plásticos cheios de latas amassadas. O sol alaranjado do fim de tarde criava uma cena que Clarice nunca conseguiria esquecer. Mas não era apenas mais uma catadora de latinhas. Aquela mulher escondia um segredo que faria Clarice questionar tudo sobre família, abandono e as voltas que a vida dá. Um segredo tão chocante que, quando descoberto, viraria notícia em toda a cidade e mudaria o destino de ambas para sempre. Naquele momento, enquanto segurava firme o volante do seu Gol vermelho batido, Clarice pensou em passar direto. Estava cansada depois de um domingo inteiro limpando casas. Seu filho Pedro esperava em casa, com fome e fazendo a lição sozinho. O dinheiro contado no bolso mal daria para a janta e o vale-transporte da semana. Mas algo naquela cena a impediu de acelerar. Talvez fosse a maneira como a idosa se curvava, ou o jeito delicado com que separava as latas, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Ou talvez fosse a lembrança da própria mãe de Clarice, que também conhecera dias difíceis antes de partir cedo demais. O que Clarice não sabia, não podia saber, era que aquela senhora de 86 anos carregava uma história que a faria chorar, se indignar e finalmente entender o verdadeiro significado da palavra gratidão. E tudo começaria com uma simples pergunta: a senhora precisa de uma carona? A resposta? Bem, a resposta mudaria tudo. Clarice Ferreira tinha 34 anos e conhecia bem o peso de carregar o mundo nas costas. Mãe solo desde que Pedro nasceu, ela nunca teve tempo para reclamar. Acordava às 5 da manhã, deixava o menino de 9 anos na casa da vizinha, pegava 2 ônibus até o bairro nobre da cidade e passava o dia limpando casas de gente que nunca olhava direito para seu rosto. No fim do dia, seus joelhos doíam e suas mãos cheiravam a cloro, mas o sorriso de Pedro quando ela chegava sempre valia cada sacrifício. Naquele domingo de julho, Clarice tinha feito um extra, limpeza pesada na casa de uma advogada que pagou R$ 50 a mais por causa do serviço no fim de semana. R$ 50 que fariam diferença na conta de luz atrasada. Foi voltando para casa com o corpo moído, mas o coração um pouco mais leve, que ela viu a cena no acostamento. A BR-116 cortava a cidade ao meio. De um lado, os condomínios novos e os shoppings. Do outro, o bairro onde Clarice morava com Pedro. Casas simples, ruas de paralelepípedo, vida dura, mas digna. E ali, bem na divisa entre esses dois mundos, uma senhora de 86 anos catava latas como se a vida dependesse daquilo. Porque, de certa forma, dependia. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo. Você vai acompanhar histórias que vão mexer com seu coração e te fazer acreditar que sempre há esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Agora sim, vamos à história que vai te emocionar. O Gol vermelho parou no acostamento levantando uma nuvem de poeira alaranjada. Clarice desligou o motor e ficou observando pelo retrovisor. A senhora nem sequer olhou para trás, continuou concentrada nas latinhas, separando-as por tipo com dedos trêmulos, mas precisos. Clarice respirou fundo. O cansaço pesava em seus ombros, mas algo mais forte a puxava para fora do carro. O vento frio de julho bateu em seu rosto quando ela abriu a porta. O cheiro de terra seca, misturado com fumaça de escapamento, invadiu suas narinas. Ao longe, o barulho constante dos carros na rodovia criava uma trilha sonora perturbadora para aquela cena. "Boa tarde, senhora", Clarice disse, aproximando-se devagar para não assustar. A idosa levantou o rosto. Clarice sentiu um aperto no peito. Aqueles olhos azuis estavam fundos, cercados de rugas profundas que contavam histórias de muito sofrimento. Mas havia algo neles, uma dignidade, uma força que contrastava violentamente com a situação degradante em que se encontrava. "Boa tarde, minha filha." A voz saiu rouca, mas educada. Tinha sotaque do interior, daqueles que carregam décadas de vivência.
A senhora precisa de ajuda? Alguma carona? A mulher sorriu de um jeito triste. Não precisa se incomodar não, minha querida. Estou quase terminando aqui. Clarice olhou para o saco de latas. Devia ter uns 3 quilos, talvez, no máximo R$ 5 no ferro velho. Um valor que não pagaria nem uma refeição decente. Mas tá ficando escuro, senhora. É perigoso ficar aqui na estrada. Eu sei, filha, mas preciso juntar mais um pouco. Hoje não foi um dia bom. A senhora voltou a se curvar, catando uma latinha de refrigerante esmagada perto do guarda-reio. Foi nesse momento que Clarice reparou nos detalhes. O casaco surrado, sim, mas limpo. As mãos enrugadas, mas com as unhas aparadas. Os cabelos brancos presos num coque que, apesar de simples, era feito com cuidado. E os sapatos, velhos, remendados, mas engraxados. Aquela mulher se esforçava para manter a dignidade mesmo na miséria. A senhora mora longe daqui? No Dom Bosco, dá uns 6 quilômetros mais ou menos. Dom Bosco era o bairro mais antigo da cidade. Clarice conhecia bem, casas de madeira, ruas estreitas, gente trabalhadora que vivia com o mínimo. Eu vou passar perto de lá, deixa eu levar a senhora. A idosa hesitou. Seus olhos azuis estudaram Clarice por um longo momento, como se estivesse medindo se podia confiar. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum, senhora. Tenho filho em casa me esperando, mas dá tempo de deixar a senhora em segurança. Clarice estendeu a mão. Meu nome é Clarice. A mulher segurou sua mão. Os dedos estavam gelados, ásperos do trabalho duro, mas o aperto foi firme. Nilza. Meu nome é Nilza Aparecida. Juntas, elas carregaram o saco de latas até o porta-malas do Gol. Nilza entrou no banco do passageiro com movimentos lentos, cada gesto parecendo custar um esforço imenso. Clarice ligou o aquecedor, o frio estava aumentando. Há quanto tempo a senhora faz isso? Clarice perguntou enquanto voltava para a estrada. Nilza ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. As luzes da cidade começavam a se acender na distância. 3 anos, ela finalmente respondeu, desde que meu marido faleceu. Sinto muito. Eu também. A voz de Nilza tremeu levemente. Nós fomos casados por 58 anos. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto. Clarice sentiu um nó na garganta. 58 anos juntos. Ela não conseguia nem imaginar como seria perder alguém depois de tanto tempo. A senhora tem filhos? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de algo que Clarice não conseguiu identificar de imediato. Dor, raiva, arrependimento? Tenho, Nilza disse finalmente, e sua voz soou diferente, mais dura, mais amarga. 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Eles sabem que a senhora está catando lata? Nilza soltou uma risada sem humor. Sabem, e não se importam nem um pouco. O que Nilza estava prestes a contar faria Clarice entender que alguns abandonos doem mais do que qualquer dor física, e que a história daquela senhora era muito mais chocante do que ela jamais poderia imaginar. A casa de Nilza ficava no fim de uma rua de paralelepípedo, que mais parecia ter sido esquecida pelo tempo. Clarice estacionou o Gol na frente de um portão de madeira descascado, onde o número 347 estava pregado de forma torta. A casa era pequena, muito pequena. As paredes de madeira tinham a tinta verde clara descascando em vários lugares. O telhado de zinco estava enferrujado. Uma única janela na frente tinha cortinas floridas, que já foram brancas, mas agora eram de um bege sujo. É aqui, Nilza disse baixinho, quase envergonhada. Clarice ajudou a senhora a descer do carro e carregou o saco de latas até o portão. Foi quando ela ouviu os miados. A senhora tem gatos? Tenho 5. Nilza sorriu pela primeira vez de verdade e seu rosto inteiro se iluminou. São meus companheiros. Me fazem companhia desde que fiquei sozinha. Elas entraram no pequeno quintal. Imediatamente 5 gatos de cores variadas apareceram de todos os cantos. Um laranja gordo, 2 malhados, um preto e um branco com manchas cinzas. Todos se esfregaram nas pernas de Nilza, ronronando alto.
Oi, meus amores. Nilza falou com eles, com uma ternura que partiu o coração de Clarice. Clarice sentiu um aperto no peito. Aquela mulher catava latas para alimentar os gatos. A senhora já jantou, dona Nilza? A pergunta pegou a senhora desprevenida. Ela evitou o olhar de Clarice. Ah, sim, sim. Comi um pãozinho mais cedo. Mentira. Clarice conhecia aquela mentira. Ela mesma já tinha contado versões dela quando o dinheiro acabava antes do fim do mês, e ela precisava garantir que Pedro comesse. Dona Nilza, a senhora me deixa entrar um pouquinho? Só para tomar uma água. Tô com a garganta seca da poeira da estrada. Nilza hesitou, mas acabou concordando. Elas entraram na casinha. O interior era ainda mais modesto do que Clarice esperava. A sala tinha apenas um sofá velho remendado com retalhos, uma mesinha de centro e uma televisão antiga de tubo que provavelmente nem funcionava mais. Mas tudo estava limpo, impecavelmente limpo. As paredes tinham fotos, muitas fotos. Clarice se aproximou enquanto Nilza foi buscar água na cozinha. As fotografias mostravam uma família linda, 3 crianças, 2 meninos e uma menina, em várias fases da vida. Bebês no colo de Nilza ainda jovem, crianças uniformizadas em frente a escolas, adolescentes em formaturas. E havia fotos mais recentes. Um dos filhos vestindo terno caro ao lado de um carro importado. A filha em um casamento luxuoso, vestido branco que devia ter custado uma fortuna. O outro filho segurando um diploma, pose de orgulho, família ao redor. Eles ficaram bonitos, não ficaram? Nilza voltou da cozinha com um copo d'água. São seus filhos? São. Não havia orgulho na voz de Nilza, apenas uma tristeza profunda e resignada. Clarice bebeu a água devagar, tentando processar o que estava vendo. Aquelas fotos mostravam pessoas bem-sucedidas, pessoas com dinheiro, pessoas que claramente não passavam necessidade. Dona Nilza, posso fazer uma pergunta? A senhora sentou no sofá remendado. Os gatos imediatamente pularam ao seu redor. Pode, minha filha. Se seus filhos estão bem de vida, por que a senhora está catando latinha? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Clarice quase se arrependeu de perguntar. Nilza acariciou o gato laranja no colo por um longo momento antes de falar. Porque eles não querem saber de mim. As palavras saíram simples, diretas, mas carregadas de uma dor tão profunda que Clarice sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como assim, senhora? Nilza respirou fundo. Quando começou a falar, sua voz estava firme, mas baixa. Quando meu Joaquim morreu, há 3 anos, a gente não tinha nada guardado. Ele trabalhou a vida inteira como pedreiro e eu como costureira. Criamos nossos 3 filhos com o suor do nosso rosto. Nunca faltou comida na mesa, nunca faltou roupa limpa, nunca faltou amor. Ela parou para tomar fôlego. O gato laranja ronronava no seu colo. Pagamos escola particular para os 3, curso de inglês, faculdade. Tudo que a gente não teve, a gente deu para eles. Vendemos um terreno que tínhamos guardado para pagar a formatura do Fernando, o mais velho. Eu trabalhei de madrugada fazendo costura para fora para ajudar a Valéria a casar. O Ricardo eu até vendi minhas joias de casamento para ajudar ele a abrir o primeiro negócio. Clarice estava grudada em cada palavra. E quando meu marido morreu, sabe o que aconteceu? A voz de Nilza finalmente quebrou. Eles vieram para o velório, choraram bonito, fizeram um discurso emocionado. E depois sumiram. Como assim sumiram? Sumiram, minha filha. Pararam de atender minhas ligações, pararam de visitar. Quando eu precisei de ajuda para pagar o enterro do Joaquim, nenhum deles apareceu com 1 centavo. Tive que fazer o enterro mais simples que tinha, no cemitério municipal, porque não tinha dinheiro. As lágrimas agora corriam livres pelo rosto enrugado de Nilza. A pensão do Joaquim não veio. Tem algum problema com o INSS que está há 3 anos sem resolver. Eu tento ligar lá, mas nunca consigo falar com ninguém. Tentei pedir ajuda para os meus filhos para resolver isso, mas... Eles não quiseram ajudar, Clarice completou, sentindo a raiva crescer no peito.
Não quiseram. Nilza limpou as lágrimas com as costas da mão. O Fernando disse que estava ocupado demais com a empresa dele. A Valéria falou que o marido não deixava ela me dar dinheiro. E o Ricardo me disse na cara que eu tinha que aprender a me virar sozinha, que ele não era meu banco. Clarice sentiu vontade de socar algo. Mas a senhora criou eles, deu tudo para eles. Eu sei, minha filha, eu sei. Nilza balançou a cabeça. Mas parece que isso não importa mais. Eles têm suas vidas, suas famílias, seus problemas. Não sobra espaço para uma velhinha que só dá trabalho. Isso não tá certo, dona Nilza. Isso não tá certo de jeito nenhum. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreve agora para não perder nenhuma história. Não tá mesmo, Nilza concordou. Mas é a vida que me coube, então eu faço o que posso. Cato latinha, vendo para ferro velho, compro ração para os meus gatos e comida quando sobra dinheiro. A conta de luz eu pago com o que consigo. A casa é minha, pelo menos. O Joaquim pagou antes de morrer. Foi a única coisa boa. Clarice olhou ao redor da casinha. Tudo era velho, mas tudo estava cuidado. Nilza mantinha sua dignidade mesmo na miséria. Dona Nilza, Clarice disse, tomando uma decisão naquele momento. A senhora janta na minha casa hoje. Eu não aceito não como resposta. Nilza tentou protestar, mas Clarice já estava pegando seu braço com gentileza. Meu filho Pedro vai adorar conhecer a senhora, e eu fiz uma macarronada que dá para 4. Por favor. Os olhos azuis de Nilza se encheram de lágrimas de novo. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Você é um anjo, minha filha. Deus colocou você no meu caminho. Clarice não sabia ainda, mas aquela decisão estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam a vida de ambas para sempre. E o primeiro desses eventos aconteceria já no dia seguinte, quando Clarice descobriria algo sobre Nilza que a deixaria completamente chocada. Pedro adorou Dona Nilza. O menino de 9 anos, normalmente tímido com estranhos, ficou fascinado com as histórias que a senhora contava enquanto jantavam a macarronada com almôndegas que Clarice havia preparado. Nilza falou sobre como era a cidade quando ela era jovem, sobre os bailes na praça, sobre o tempo em que não existia celular e as crianças brincavam na rua até escurecer. Igual aqueles tempos antigos que você sempre fala, mãe, Pedro disse animado, se servindo da terceira vez. Clarice sorriu, observando Nilza comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. Provavelmente era a primeira refeição quente decente que ela tinha em dias. Dona Nilza, a senhora pode vir jantar aqui sempre que quiser, Pedro declarou com a sinceridade das crianças. A gente sempre tem comida de sobra. Não sempre, Clarice pensou, mas não corrigiu o filho. A generosidade dele aquecia seu coração. Você é um menino de ouro, Pedro, Nilza disse, seus olhos brilhando. Sua mãe te criou muito bem. Depois do jantar, Clarice levou Nilza de volta para casa. A senhora insistiu em levar um pouco da comida que sobrou para os gatos. Amanhã eu passo aqui para ver como a senhora tá, Clarice disse na despedida. Não precisa, minha filha, você já fez demais. Eu volto, Clarice insistiu. E vou trazer umas coisas que tenho em casa e não uso mais, talvez sirva para a senhora. Nilza abraçou Clarice com força. Que Deus te abençoe, minha filha, você e seu menino. Na manhã seguinte, Clarice acordou com uma ideia fixa na cabeça. Não conseguia parar de pensar em Nilza e em como aqueles filhos podiam ser tão cruéis. Durante o café, enquanto Pedro comia pão com manteiga, ela tomou uma decisão. Filho, hoje a mãe vai chegar um pouco mais tarde. Preciso resolver uma coisa muito importante. Vai na casa da dona Nilza? Pedro perguntou esperto. Vou, e talvez faça mais algumas coisas. O que Clarice não contou ao filho foi que ela tinha um plano. Um plano que começaria com uma simples pesquisa no Google. Depois de deixar Pedro na escola, Clarice não foi direto para o trabalho. Parou num café com Wi-Fi e abriu o celular. Digitou: Fernando Augusto Silva, empresário. O sobrenome ela tinha visto numa das fotos na parede de Nilza. O primeiro resultado que apareceu a deixou boquiaberta. Era um site de notícias da cidade. A manchete dizia:
Empresário Fernando Silva inaugura a terceira concessionária de carros importados. A foto mostrava um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho bem cortado, terno caro, sorriso branco e perfeito. Ao lado dele, uma mulher loira e duas crianças bem vestidas. A legenda dizia: o empresário Fernando Silva comemora a expansão de seus negócios ao lado da esposa Cristina e dos filhos. Clarice leu a reportagem inteira. Fernando Silva era dono de 3 concessionárias de carros importados na cidade. Tinha uma fortuna estimada em vários milhões. Era membro do Rotary Club. Fazia trabalhos filantrópicos, o que era uma piada de mau gosto considerando que ele deixava a própria mãe catar latinha. Ela continuou pesquisando. Digitou: Valéria Silva, advogada. Outra surpresa. Valéria Aparecida Silva era sócia de um escritório de advocacia dos mais renomados da cidade, especializada em direito empresarial. Tinha perfil no LinkedIn com foto profissional, blazer caro, ar de superioridade. Ricardo Silva Médico foi a próxima busca. Dr. Ricardo Augusto Silva, ortopedista, consultório particular num dos prédios mais caros da cidade, casado, 2 filhos, casa no condomínio fechado mais luxuoso da região. Clarice sentiu um misto de raiva e incredulidade. Os 3 filhos de Nilza eram bem-sucedidos, ricos até, e a mãe, que sacrificou tudo por eles, estava catando lata na beira da estrada. Mas foi quando ela clicou em imagens na busca por Fernando Silva que algo chamou sua atenção. Tinha uma foto antiga, de anos atrás. Era uma matéria de jornal sobre uma ação social numa escola pública. E ali, no meio de várias pessoas, estava Fernando Silva mais jovem, ao lado de uma mulher de jaleco branco. Clarice deu zoom na imagem, leu a legenda. Empresário Fernando Silva e a pedagoga Alzira Mendes coordenam doação de livros para a escola municipal. Alzira Mendes, o nome soou familiar. Clarice fez uma nova busca. Alzira Mendes, pedagoga. Quando o resultado apareceu, Clarice sentiu o coração quase parar. Alzira Mendes tinha sido uma pedagoga renomada na cidade, havia falecido há 10 anos e tinha sido fundadora de uma ONG que ajudava crianças carentes, uma ONG que tinha mudado a vida de centenas de crianças na cidade. Clarice foi clicando em link após link, lendo reportagens antigas, descobrindo mais sobre aquela mulher. E então ela a encontrou. Uma entrevista antiga de um jornal local de 25 anos atrás. A manchete: pedagoga Alzira Mendes conta como superou tragédia pessoal para ajudar crianças. Na entrevista, Alzira falava sobre como tinha perdido tudo no incêndio quando jovem, como tinha ficado sem nada, e como uma pessoa, uma única pessoa, tinha estendido a mão para ela quando mais precisava. Uma senhora que trabalhava como costureira me acolheu quando eu não tinha para onde ir, Alzira dizia na entrevista. Ela me deu comida, abrigo, me ajudou a recomeçar. Nunca vou esquecer o nome dela, Nilza Aparecida. Clarice releu a frase 3 vezes para ter certeza. Nilza Aparecida. Não podia ser coincidência. Ela continuou lendo freneticamente. A entrevista continuava. Aquela senhora me ensinou o verdadeiro significado da caridade. Ela não tinha quase nada, mas dividiu tudo comigo. Por causa dela, consegui me reerguer, terminar meus estudos e criar a ONG que hoje ajuda tantas crianças. O coração de Clarice batia acelerado. Ela precisava confirmar. Pegou o celular e ligou para a biblioteca municipal. Alô, bom dia. Eu queria saber se vocês têm jornais antigos arquivados. Temos sim, senhora. De que ano você precisa? Eu preciso de reportagens sobre a pedagoga Alzira Mendes, especialmente sobre a fundação da ONG dela. Ah, sim, temos bastante coisa sobre ela. Era uma figura muito querida aqui na cidade. Você pode vir aqui que a gente te mostra o arquivo. Clarice agradeceu e desligou. Olhou para o relógio, ainda tinha tempo antes de precisar buscar Pedro na escola. Meia hora depois, ela estava na biblioteca municipal, sentada em frente a uma pilha de jornais velhos que cheiravam a mofo e história. E foi lá que ela encontrou a confirmação que procurava. Uma reportagem de 30 anos atrás, com foto, mostrava a inauguração da ONG de Alzira Mendes. E lá, na foto, bem ao fundo, mas reconhecível, estava uma mulher mais jovem. Era Nilza, não havia dúvida. E ao lado dela, Alzira, segurando sua mão. A legenda confirmava. Alzira Mendes, centro, inaugura ONG ao lado de apoiadores.
À direita, Nilza Silva, a costureira que a ajudou nos momentos mais difíceis. Clarice sentiu lágrimas nos olhos. Nilza não tinha apenas ajudado Alzira, ela tinha mudado completamente a trajetória de vida daquela mulher. E Alzira, por sua vez, tinha mudado a vida de centenas de crianças através da ONG. Tudo por causa de Nilza. Clarice continuou pesquisando. Descobriu que Alzira tinha sido muito influente na cidade, que tinha conexões com pessoas importantes, que sua ONG tinha sido reconhecida nacionalmente. E descobriu mais uma coisa. Alzira tinha deixado a ONG nas mãos de uma diretoria quando faleceu, e essa diretoria ainda existia, ainda funcionava. Clarice teve uma ideia que, talvez, só talvez, pudesse mudar tudo para Nilza. Mas ela precisaria de ajuda, e essa ajuda viria de um lugar que ela nunca imaginou. Clarice passou a tarde inteira pesquisando, pulou o almoço, tomou só um café com pão, mas não conseguia parar. Quanto mais descobria sobre Nilza e sobre Alzira Mendes, mais indignada ficava com os filhos daquela senhora. Mas a indignação estava se transformando em algo mais produtivo, determinação. Ela anotou tudo no caderninho que carregava na bolsa, nomes, datas, conexões. Montou uma linha do tempo da vida de Nilza e de como ela tinha ajudado Alzira há 3 décadas. Às 4 da tarde, Clarice finalmente saiu da biblioteca. Seu próximo destino, a casa de Nilza. A senhora estava no quintal, estendendo algumas roupas no varal. Os 5 gatos corriam entre suas pernas. Clarice, minha filha, que surpresa boa! Oi, dona Nilza, posso entrar? Claro, claro, deixa só terminar aqui. Elas entraram na casinha. Nilza fez um café ralo e colocou algumas bolachas de água e sal num pratinho. Dona Nilza, Clarice começou escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso te perguntar uma coisa, sobre uma pessoa chamada Alzira Mendes. A reação de Nilza foi imediata. Seu rosto se iluminou, os olhos brilharam. Alzira, você conheceu Alzira? Não, senhora, ela faleceu antes de eu vir morar aqui na cidade. Mas eu li sobre ela, sobre a ONG que ela fundou. Ah, sim. Nilza sorriu com orgulho genuíno. A Alzira fez um trabalho maravilhoso, ajudou tanta gente. Era uma mulher de coração enorme. E era sua amiga. Era uma das melhores amigas que já tive. Clarice se inclinou para frente. Dona Nilza, a senhora pode me contar como conheceu ela? Nilza pegou uma bolacha, mordiscou devagar, mergulhada em memórias. Foi há muito tempo. Eu devia ter uns 50 anos. A Alzira tinha 28. Era uma moça. Tinha acabado de se formar em pedagogia. Estava cheia de sonhos, de planos. E o que aconteceu? Teve um incêndio no prédio onde ela morava. Foi terrível. Ela perdeu tudo. Roupas, documentos, economias, literalmente tudo. E não tinha família aqui na cidade. Os pais dela moravam longe, no interior. Nilza parou, os olhos fixos em algum ponto distante no tempo. Eu a conheci na igreja. Ela tinha ido lá pedir ajuda. Estava desesperada. Não tinha onde dormir, não tinha o que comer. O pastor fez uma vaquinha, juntou um dinheiro, mas não era muito. E ninguém podia abrigar ela. E a senhora ofereceu, Clarice disse suavemente. Ofereci. Meu Joaquim ainda era vivo. Meus filhos já eram adolescentes. A gente tinha um quartinho pequeno nos fundos da casa. Antes a gente morava numa casa maior, antes de vender para pagar as coisas para os meninos. Ofereci o quarto para Alzira. Os olhos de Nilza brilhavam agora. Ela ficou com a gente quase 1 ano. Era uma moça trabalhadora, esforçada. Ajudava em casa, dividia as contas quando conseguia algum bico. A gente virou família. Meus filhos adoravam ela. E depois? Depois ela conseguiu um emprego bom numa escola particular. Juntou dinheiro, alugou um apartamento, mas a gente continuou amigas. Ela sempre dizia que eu tinha salvado a vida dela, mas não era bem assim. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Clarice sentiu um nó na garganta. Mas era assim, dona Nilza. A senhora mudou a vida dela completamente, e ela mudou a vida de centenas de crianças através da ONG. É verdade, Nilza concordou com um sorriso triste. Quando ela morreu, eu fiquei arrasada. Foi logo depois que descobrimos que o Joaquim estava doente. Foi uma época muito difícil. Os filhos da senhora foram no funeral dela? A expressão de Nilza mudou. Ficou mais fechada. Não. Naquela época, eles já estavam distantes. O Fernando disse que tinha uma viagem de negócios. A Valéria tinha uma audiência importante. O Ricardo nem respondeu meu telefonema. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Clarice respirou fundo. Dona Nilza, eu tenho um plano que talvez possa ajudar a senhora. Plano? Que tipo de plano? A ONG da Alzira ainda existe, e eles fazem campanhas, eventos, homenagens. Eu pesquisei. Todo ano eles fazem uma cerimônia em memória dela. Fazem sim, mas eu nunca fui. Não tenho roupa apropriada e fica longe. Não queria incomodar ninguém pedindo carona. E se eu te disser que esse ano a senhora vai ser homenageada nessa cerimônia? Nilza piscou confusa. Eu? Por quê? Porque você foi fundamental na vida da Alzira. Sem você, talvez a ONG nem existisse. As pessoas precisam saber disso. Mas isso foi há tanto tempo. Não importa. Clarice segurou a mão de Nilza. A bondade não tem prazo de validade, Dona Nilza. E eu vou fazer com que todo mundo saiba o que a senhora fez. Inclusive seus filhos. Meus filhos? Nilza balançou a cabeça. Eles não vão se importar, minha filha. Talvez não, mas todo mundo na cidade vai saber que tipo de mãe eles têm e que tipo de pessoas eles são por abandonar essa mãe. Nilza ficou em silêncio, processando. Seus dedos tremiam segurando a xícara de café. Eu não quero criar confusão. Não é confusão, Dona Nilza. É justiça. A senhora merece reconhecimento pelo que fez, e seus filhos merecem sentir vergonha pelo que não fazem. Os olhos azuis de Nilza se encheram de lágrimas. Você acha mesmo que pode fazer isso? Eu vou tentar, mas preciso da sua ajuda. A senhora tem alguma foto daquela época? Alguma coisa que prove que a Alzira morou com vocês? Nilza levantou devagar. Foi até um pequeno armário no canto da sala e abriu uma gaveta. De lá, tirou uma caixa de sapatos velha. Tenho fotos, guardo aqui todas as lembranças importantes. Elas passaram a próxima hora olhando fotos antigas. Tinham várias de Nilza com Alzira, na igreja, na casa antiga, em passeios pela cidade. Em uma delas, Alzira segurava um cartaz. Obrigada, Dona Nilza, por me dar um lar quando eu não tinha nenhum. Posso ficar com algumas dessas fotos emprestadas? Clarice perguntou. Vou digitalizar e devolver rapidinho. Pode, minha filha, mas me diz, você acha mesmo que isso vai dar certo? Clarice olhou para aquela senhora de 86 anos, que tinha um coração enorme, mas tinha sido esquecida pelos próprios filhos que criou. Pensou na injustiça daquela situação e tomou uma decisão. Vai dar certo, Dona Nilza. Eu prometo para a senhora. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Clarice sentou no chão da sala com seu notebook velho. Criou um e-mail e começou a escrever. Assunto: informação importante sobre a história da senhora Alzira Mendes. Prezados membros da diretoria da ONG Despertar, fundada por Alzira Mendes, meu nome é Clarice Ferreira e gostaria de compartilhar com vocês uma história que acredito ser de grande importância para a memória da senhora Alzira. Clarice escreveu por mais de 1 hora. Contou tudo, como tinha conhecido Nilza, como tinha descoberto sobre a conexão com Alzira, sobre os sacrifícios que Nilza fez não só pela amiga, mas pelos próprios filhos que agora a abandonavam. Anexou as fotos que tinha digitalizado no celular, colocou links para as reportagens antigas que tinha encontrado e terminou com um pedido. Peço que considerem homenagear a senhora Nilza Aparecida Silva na próxima cerimônia em memória de Alzira Mendes. Ela foi fundamental na trajetória de Alzira e merece reconhecimento por sua bondade. Antes de clicar em enviar, Clarice hesitou. Será que estava fazendo a coisa certa? Será que não estava se intrometendo demais? Mas então pensou em Nilza catando latas no acostamento. Pensou nos filhos ricos que viravam as costas para a mãe. Pensou no mundo injusto, onde pessoas boas eram esquecidas. Ela clicou em enviar, e com esse simples gesto, colocou em movimento uma sequência de eventos que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. 3 dias se passaram sem nenhuma resposta da ONG. Clarice começou a achar que tinha sido ignorada. Talvez o e-mail tivesse caído na caixa de spam. Talvez ninguém se importasse com uma história de 30 anos atrás. Mas continuou visitando Nilza todos os dias depois do trabalho. Levava comida, ajudava a senhora com pequenas coisas na casa, ouvia suas histórias. Pedro também começou a acompanhar a mãe nessas visitas. Ele adorava os gatos de Dona Nilza e ficava horas brincando com eles no quintal. Esse menino tem um coração de ouro, Nilza sempre dizia, observando Pedro fazer carinho nos bichanos. Ele puxou ao pai. Clarice respondia sem pensar, e então mordia a língua.
Ela nunca falava sobre o pai de Pedro, um relacionamento breve que terminou quando ela descobriu a gravidez. O homem nem quis saber do filho. Não, Nilza corrigiu suavemente. Ele puxou a você, minha filha. Foi na quinta-feira, 4 dias depois de enviar o e-mail, que Clarice recebeu a resposta. Estava limpando a casa de uma cliente quando o celular vibrou. Era um número desconhecido. Ela normalmente não atendia, mas algo a fez pegar a chamada. Alô? Clarice Ferreira? Uma voz feminina, educada, formal. Sim, sou eu. Meu nome é Fernanda Costa. Sou diretora executiva da ONG Despertar, fundada pela saudosa Alzira Mendes. Recebi seu e-mail sobre a senhora Nilza Aparecida Silva. O coração de Clarice disparou. Ah, sim, obrigada por retornar. Clarice, eu preciso dizer que seu e-mail nos tocou profundamente. Nós conhecíamos a história de como Alzira superou as dificuldades do incêndio, mas não sabíamos os detalhes sobre quem a havia ajudado. Ela sempre mencionava uma costureira de coração generoso, mas nunca disse o nome. É a dona Nilza, Clarice disse, a emoção tremendo em sua voz. Nós pesquisamos, conferimos as fotos que você enviou com nossos arquivos. Encontramos menções em cartas antigas de Alzira, onde ela fala sobre dona Nilza. Tudo confere. Então vocês vão homenageá-la? Houve uma pausa do outro lado da linha. Clarice, nós vamos fazer mais que isso. Muito mais. 15 minutos depois, Clarice estava sentada no meio-fio em frente à casa da cliente, tremendo enquanto ouvia Fernanda explicar o plano. A ONG Despertar não fazia apenas uma cerimônia anual. Eles faziam um evento grande, com cobertura da imprensa local, presença de autoridades, empresários, pessoas influentes da cidade. E este ano, Fernanda explicou, o tema do evento é Os Anjos Anônimos, pessoas que fizeram diferença na vida de outros, mas que nunca receberam reconhecimento por isso. Dona Nilza seria perfeita para isso, Clarice disse. Exatamente. Mas tem mais. Alzira deixou um fundo especial na ONG. Um fundo que ela especificou em testamento que deveria ser usado para ajudar pessoas como aquela que a ajudou quando ela mais precisou. Pessoas bondosas que passaram por dificuldades. Clarice segurou o celular com mais força. Quanto tem nesse fundo? 50 mil reais. O mundo parou. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que Clarice tinha visto na vida inteira. Esse dinheiro seria dado para Dona Nilza? Ela mal conseguiu fazer a pergunta. Seria, como uma forma de honrar a memória de Alzira e de retribuir a bondade que Dona Nilza demonstrou. O dinheiro seria suficiente para ela viver com dignidade, fazer reformas na casa, cuidar da saúde. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clarice. Quando seria a cerimônia? Daqui a 3 semanas, no dia 30 de julho, no Teatro Municipal. E Clarice, Fernanda fez uma pausa. Nós gostaríamos de convidar você também. Afinal, foi você quem trouxe essa história à luz. Eu? Não, eu só... Você fez a coisa certa. Você viu uma injustiça e decidiu agir. Isso também merece reconhecimento. Depois que desligou, Clarice ficou sentada ali por longos minutos, tentando processar tudo. 50 mil reais. Mudaria completamente a vida de Nilza. Mas então um pensamento a atingiu como um soco. Os filhos de Nilza. Quando eles soubessem do dinheiro, certamente apareceriam. Gente assim sempre aparecia quando tinha dinheiro envolvido. E Clarice não podia deixar isso acontecer. Naquela noite, ela visitou Nilza e contou tudo. A senhora ficou em silêncio por um longo tempo depois que Clarice terminou de falar. Os gatos corriam ao seu redor, mas ela nem parecia notar. 50 mil reais. Ela finalmente murmurou. É muito dinheiro, minha filha. É, e é seu por direito, dona Nilza. Alzira deixou esse dinheiro exatamente para uma situação dessas. Mas, e se meus filhos descobrirem? Eles vão descobrir. A cerimônia vai ser pública, vai ter imprensa, provavelmente vai sair no jornal. Nilza ficou pálida. Então eles vão aparecer, vão querer o dinheiro. Não se a gente se precaver. Clarice tinha pensado nisso. Dona Nilza, a senhora precisa deixar tudo documentado. O dinheiro precisa ficar em seu nome, numa conta que só a senhora tem acesso. E a senhora precisa fazer um testamento também, deixando claro para quem vai esse dinheiro quando chegar a hora. Testamento?
Nilza balançou a cabeça. Eu nunca pensei nisso. Pois precisa pensar agora, porque garanto que seus filhos vão aparecer assim que souberem do dinheiro, e a gente precisa garantir que eles não possam tocar nisso. Mas eles são meus filhos. A voz de Nilza tremeu. São. Mas onde eles estavam quando a senhora precisou? Onde eles estão agora? Clarice segurou as mãos da senhora. Dona Nilza, eu sei que a senhora ainda ama eles. Mãe sempre ama os filhos. Não importa o que aconteça. Mas a senhora também precisa se proteger. Nilza ficou em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. A Alzira dizia uma coisa, ela finalmente falou. Ela dizia que a maior força que uma pessoa pode ter é saber quando dizer não para quem não merece seu sim. Era uma mulher sábia. Era. Nilza limpou as lágrimas. Tá bem, eu vou fazer o que você está dizendo. Vou aceitar esse dinheiro que a Alzira deixou. E vou me proteger dos meus próprios filhos. A dor nessas palavras era palpável. Mas Clarice, Nilza continuou, eu quero uma coisa. Desse dinheiro eu quero doar uma parte. Doar? Para quem? Para a ONG da Alzira, para continuar o trabalho dela. E Nilza olhou para Clarice com aqueles olhos azuis penetrantes. E quero dar uma parte para você. Para mim? Não, dona Nilza, eu não posso. Pode sim. Você mudou minha vida, minha filha. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Você me tratou com dignidade. Você e seu menino me deram uma família de novo. Clarice começou a chorar. Eu não fiz nada demais, dona Nilza. Só fiz o certo. Exatamente. E pouquíssimas pessoas fazem o certo hoje em dia. Nilza apertou suas mãos. Então vamos fazer assim. A gente pega esse dinheiro, divide em 3 partes. Uma parte fica comigo, para eu viver com dignidade os anos que me restam. Uma parte vai para a ONG, para continuar ajudando crianças. E uma parte vai para você e o Pedro, para vocês terem uma vida melhor. Dona Nilza, não aceito recusa. E vou deixar isso tudo documentado direitinho. As duas mulheres se abraçaram, chorando juntas no meio daquela sala pequena e humilde que em breve seria transformada. Mas elas não sabiam que os filhos de Nilza já estavam começando a descobrir o que estava acontecendo, e que a reação deles seria muito pior do que qualquer uma podia imaginar. A notícia vazou antes da cerimônia. Uma funcionária da ONG, querendo bem, sem má intenção, comentou com uma amiga sobre a homenagem que seria feita. Essa amiga comentou com outra pessoa, e essa pessoa conhecia alguém que conhecia Fernando Silva. 2 dias depois, Fernando recebeu uma mensagem no WhatsApp com um link para uma postagem no Facebook do perfil da ONG Despertar. No próximo dia 30, homenagearemos a senhora Nilza Aparecida Silva, a mulher que mudou o destino de nossa fundadora Alzira Mendes e, consequentemente, de centenas de crianças atendidas por nossa ONG. Fernando leu a mensagem 3 vezes. Nilza Aparecida Silva, sua mãe. Ele ligou imediatamente para a irmã. Valéria, você viu isso? Vi, acabei de receber também. O que diabos a mãe está fazendo se metendo com essa ONG? Não faço ideia, mas você sabe como é. Sempre quer aparecer, sempre quer atenção. A crueldade casual nessas palavras nem passou pela cabeça de nenhum dos dois como algo errado. A gente precisa descobrir o que está acontecendo. Por que a gente se importaria? Porque pode afetar nossa imagem, Valéria. Eu sou empresário conhecido, você é advogada, Ricardo é médico. Se a mídia começar a fazer perguntas sobre nossa mãe, sobre nossa família, um entendimento silencioso passou entre os irmãos. Vou ligar para o Ricardo, Valéria disse. A gente precisa ir lá conversar com ela. Nilza estava no quintal alimentando os gatos quando ouviu a campainha tocar. Não esperava a visita. Clarice só chegaria mais tarde. Quando abriu o portão e viu os 3 filhos em pé ali, seu coração quase parou. Fernando estava de terno, vindo direto do trabalho. Valéria usava um conjunto social caro. Ricardo estava de jaleco por cima da roupa social, também vinha do consultório. Mãe, Fernando disse, sem sequer cumprimentá-la direito. Precisamos conversar. Nilza os deixou entrar, as mãos tremendo. Fazia mais de 2 anos desde a última vez que os 3 tinham estado ali juntos. Tinha sido no primeiro aniversário da morte do pai, e mesmo assim a visita tinha durado menos de meia hora. Eles se sentaram na sala, olhando ao redor com mal disfarçada desaprovação para a mobília velha e simples. Como vocês estão? Nilza perguntou, a voz falhando.
Vamos direto ao ponto, mãe, Valéria cortou. Que história é essa de você ser homenageada numa ONG? Ah, vocês ficaram sabendo. A cidade inteira tá sabendo, Fernando disse com irritação. Tem até no Facebook deles. E não demora nada para a imprensa começar a fazer matéria. E qual o problema? Nilza perguntou, confusa. O problema, Ricardo disse pela primeira vez, é que você pode acabar falando besteira sobre a gente, sobre nossa família. Nilza sentiu como se tivesse levado um tapa. Falando besteira? Do que vocês estão falando? Mãe, você sabe como é, Valéria disse, com aquela voz que usava com testemunhas difíceis no tribunal. Quando a mídia começa a fazer perguntas, as pessoas acabam dizendo coisas erradas. E se você falar que a gente não ajuda você, que a gente não... Mas vocês não ajudam mesmo? As palavras saíram de Nilza antes que ela pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi gélido. Nós não ajudamos? Fernando se levantou, a face vermelha. Quem pagou sua escola, sua faculdade, seu carro? Eu e seu pai fizemos isso tudo. Trabalhamos até os ossos para dar tudo para vocês. Exatamente. Vocês deram porque quiseram, não precisavam. E agora você quer que a gente fique te sustentando para o resto da vida? Eu não quero que me sustentem. Nilza também se levantou, surpreendendo os filhos com a força em sua voz. Eu só queria que vocês ligassem de vez em quando, que visitassem, que lembrassem que eu existo. A gente tem nossas vidas, mãe, Valéria disse friamente. Temos filhos, trabalho, responsabilidades. E eu não sou uma responsabilidade de vocês? Comenta aqui embaixo, gratidão. Vamos espalhar essa palavra que tanta gente esqueceu. Não desse jeito, Ricardo respondeu. Você não é uma criança, você é adulta. Precisa aprender a se virar sozinha. Nilza sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu cato latinha, Ricardo. Eu cato latinha na beira da estrada para comprar comida para os meus gatos porque não sobra dinheiro da pensão que nem chegou ainda. E vocês, meus filhos, que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, vocês nem ligam para saber se eu tô viva. Olha o exagero, Fernando revirou os olhos. Você não tá morrendo de fome, tem uma casa, tem comida. Tenho porque eu me viro, não por causa de vocês. E deveria agradecer por isso. Valéria bateu a mão na mesinha. Em vez de ficar se fazendo de vítima para essa ONG. Eu não tô me fazendo de vítima. Eu fui convidada porque ajudei a Alzira há 30 anos. Porque quando ela não tinha nada, eu dividi o pouco que tinha. Porque eu tenho um coração que vocês três claramente não herdaram. A sala ficou em silêncio depois dessa explosão. Nilza nunca tinha falado assim com os filhos. Nunca. Fernando foi o primeiro a se recuperar. Cruzou os braços e olhou para a mãe com frieza calculada. Mãe, vamos ser práticos. Essa homenagem vai trazer atenção para você e, consequentemente, para a gente. Não queremos nossos nomes envolvidos em drama familiar público. Então sugiro que vocês não venham, Nilza disse, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Não vamos mesmo, Valéria disse, mas queremos que você tome cuidado com o que fala. Não queremos você espalhando mentiras sobre a gente. Não são mentiras. São sim. Se você sair por aí dizendo que nós te abandonamos, que nós não cuidamos de você, isso pode afetar nossa reputação. E se isso acontecer, Valéria se inclinou para frente, sua voz ficando baixa e ameaçadora. Se isso acontecer, a gente vai tomar medidas legais. Nilza sentiu seu corpo inteiro gelar. Você tá me ameaçando? Você, minha filha, tá me ameaçando? Não é ameaça, mãe, é aviso. Você não tem provas de nada que tá dizendo. Na verdade, a gente pode provar que você sempre foi bem cuidada. Como? Essa casa é sua, não é? Você tem onde morar. Isso já é mais do que muita gente tem. Essa casa o meu marido pagou, não vocês. Mas a gente poderia argumentar que contribuímos para o patrimônio familiar ao longo dos anos, Valéria continuou na sua voz de advogada. Se você começar a espalhar difamação sobre nós, podemos entrar com um processo. Processo? Nilza mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês vão processar a própria mãe? Se for necessário, Fernando disse. Foi nesse momento que a porta se abriu. Clarice entrou carregando uma sacola de compras. Tinha parado no mercado para pegar algumas coisas para Nilza. Ela parou no batente da porta, sentindo a tensão no ar. Desculpa, eu não sabia que tinha visita. Quem é você? Fernando perguntou com rudeza.
Sou Clarice, amiga da dona Nilza. Amiga? Valéria riu com escárnio. Que coincidência apareceu uma amiga bem quando nossa mãe vai receber uma homenagem. Clarice entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Eu sou amiga dela há semanas, desde antes de saber qualquer coisa sobre homenagem. Claro que é, Ricardo disse com sarcasmo. E imagino que você também vai estar lá no evento, não vai? Vou. Fui convidada. Que conveniente! Valéria se levantou. Mãe, você precisa ter cuidado com quem deixa entrar na sua vida. Tem muita gente interesseira por aí. Interesseira? Clarice sentiu a raiva ferver. Eu ajudo a dona Nilsa porque ela é uma pessoa boa que está passando dificuldade, coisa que vocês, filhos dela, deveriam estar fazendo. Você não sabe nada sobre nossa família, Fernando disse, avançando ameaçadoramente em direção a Clarice. Eu sei o suficiente. Sei que vocês são ricos e deixam a mãe de vocês catar latinha na estrada. Saia da nossa frente, Valéria disse. Não, vocês é que vão sair. Estão na casa dela, não na de vocês. A tensão estava no limite quando Nilza finalmente falou. Clarice tem razão, vocês precisam ir embora. Os 3 filhos se viraram para ela incrédulos. O quê? Fernando perguntou. Eu disse para irem embora. Vocês não são bem-vindos aqui. Não até aprenderem a me respeitar. Mãe, você está escolhendo uma estranha em vez dos seus próprios filhos? Valéria estava genuinamente chocada. Não, eu estou escolhendo alguém que me trata com dignidade, algo que vocês 3 esqueceram como fazer há muito tempo. Fernando apontou o dedo para a mãe. Você vai se arrepender disso. Vamos no evento e vamos deixar bem claro para todo mundo que tipo de mãe você é. Façam o que quiserem, Nilza disse. E pela primeira vez em anos, sua voz estava firme e forte. Mas não vão conseguir me intimidar mais. Os 3 saíram batendo a porta. Através da janela, Nilza e Clarice os viram entrando nos carros importados e saindo em alta velocidade. Nilza se sentou pesadamente no sofá. Seu corpo inteiro tremia. Eu não acredito que fiz isso, ela murmurou. A senhora foi corajosa, dona Nilza. Eu tenho medo, Clarice. Eles falaram em processo. Deixa eles tentarem. A gente vai procurar uma advogada de verdade, que trabalhe pela justiça, não por dinheiro. Mas nem Clarice nem Nilza imaginavam que o pior ainda estava por vir. Porque quando pessoas desesperadas se sentem ameaçadas, elas são capazes de qualquer coisa. A notícia saiu no jornal local 3 dias depois. Mulher que ajudou fundadora de ONG será homenageada em evento, era a manchete. A matéria era pequena, no caderno de cidades, mas foi o suficiente. Porque logo abaixo da matéria sobre Nilza havia outra notícia. Empresário Fernando Silva investe em projeto social para crianças carentes. A foto mostrava Fernando entregando cestas básicas para famílias necessitadas, sorriso largo, pose de benfeitor. Clarice quase rasgou o jornal quando leu. Ela estava com Nilza na casa da senhora quando o telefone fixo, que quase nunca tocava, começou a tocar. Alô, Nilza atendeu. Era uma jornalista de um site de notícias local. Queria fazer uma matéria mais aprofundada sobre a homenagem. Queria entrevistar Nilza, contar sua história, tirar fotos. Eu não sei, Nilza hesitou. Aceita, dona Nilza, Clarice sussurrou. É importante sua história ser contada. Nilza concordou. A entrevista foi marcada para 2 dias depois. Mas no dia seguinte, a jornalista ligou de novo. Disse que a pauta tinha sido cancelada. Não deu explicações, apenas desculpas vagas sobre mudanças na programação editorial. Eles fizeram alguma coisa, Clarice disse depois que Nilza desligou. Os filhos da senhora fizeram alguma coisa. Você acha? Tenho certeza. Fernando tem dinheiro e influência na cidade. Ele deve ter pressionado o jornal. E Clarice estava certa. Fernando tinha ligado pessoalmente para o dono do site de notícias, um conhecido de velha data, e sugerido que aquela matéria não seria do interesse da publicação. Não ameaçou diretamente, mas deixou claro que ele era um grande anunciante e que seria uma pena se precisasse reavaliar onde colocava suas verbas de publicidade. A matéria foi cancelada. Mas Fernando não parou por aí. Nos dias seguintes, começou uma campanha silenciosa e cruel.
Ele e os irmãos começaram a espalhar uma versão diferente da história. Não publicamente, eram espertos demais para isso. Mas em conversas privadas, em mensagens em grupos fechados, em comentários casuais. A narrativa deles era simples. Nilza era uma pessoa difícil, ingrata, que sempre esperava demais dos filhos. Eles tinham tentado ajudar, mas ela sempre recusava. Era orgulhosa, teimosa, e agora está tentando ganhar atenção e vitimizar a si mesma. Minha mãe sempre foi assim, Fernando disse num jantar com empresários. Dramática, gosta de fazer cena. A gente oferece ajuda, mas ela não aceita. E agora está tentando nos pintar como vilões. A mentira era tão bem construída, tão convincente na boca de um empresário respeitado, que algumas pessoas começaram a acreditar. Valéria usou sua posição de advogada para espalhar a mesma versão em círculos profissionais. Ricardo fez o mesmo entre colegas médicos. E funcionou. 3 dias antes do evento, Fernanda da ONG ligou para Clarice. Clarice, temos um problema. O coração de Clarice afundou. Que tipo de problema? Recebemos uma carta de um escritório de advocacia, ameaçando com ação judicial se a homenagem à Dona Nilza continuar. Eles não podem fazer isso. Podem sim. A alegação é que a homenagem está sendo baseada em informações distorcidas e difamatórias contra uma família respeitável. Eles alegam que Dona Nilza está usando a ONG para promover uma imagem falsa e prejudicar a reputação dos filhos. Mas isso é mentira, tudo mentira. Eu sei, Clarice, eu acredito em você. Mas a diretoria está com medo. Uma ação judicial seria custosa. E o escritório que enviou a carta é poderoso. Deixa eu adivinhar. O escritório onde a Valéria trabalha. Exatamente. Clarice sentiu a raiva e a impotência batendo forte. E agora? Temos uma reunião de emergência da diretoria amanhã. Vão decidir se mantêm ou cancelam a homenagem. Depois que desligou, Clarice socou o sofá com força. Pedro, que estava fazendo lição na mesa, olhou assustado. Mãe? Desculpa, filho. Tô só frustrada. Ela não podia contar para Nilza. Não ainda. A senhora já estava nervosa e animada com o evento. Se soubesse que podia ser cancelado. Clarice precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Foi então que ela teve uma ideia. Uma ideia arriscada, que podia dar muito errado, mas talvez, só talvez, fosse a única chance. Ela pegou o celular e ligou para Fernanda. Fernanda, você disse que vai ter reunião da diretoria amanhã? Sim. Posso comparecer? Quero falar com eles pessoalmente. Houve hesitação. Clarice, não sei se... Por favor, eu tenho provas, fotos, documentos. Eu posso mostrar para a diretoria quem Dona Nilza realmente é e quem os filhos dela realmente são. Tá bem, você tem 5 minutos na reunião. É o melhor que posso fazer. A reunião era num prédio comercial no centro da cidade. Clarice teve que faltar ao trabalho e perdeu o pagamento de um dia para estar lá. Ela entrou numa sala de reuniões onde 8 pessoas da diretoria da ONG estavam sentadas ao redor de uma mesa comprida. Todos a olharam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Boa tarde, Clarice começou, a voz tremendo levemente. Meu nome é Clarice Ferreira e eu tô aqui para falar sobre Dona Nilza Aparecida Silva. Ela abriu a bolsa e colocou em cima da mesa um envelope grande. De dentro, tirou fotos antigas, as mesmas que tinha digitalizado semanas atrás. Essa é Dona Nilza há 30 anos, ela disse, mostrando uma foto de Nilza jovem ao lado de Alzira Mendes. Essa é a mulher que abrigou Alzira quando ela não tinha nada, que dividiu o pouco que tinha, que mudou a vida de alguém que depois mudaria a vida de centenas de crianças. Ela colocou mais fotos na mesa. Essa é Dona Nilza hoje, com 86 anos, catando latinhas na BR-116 porque a pensão do marido falecido não saiu, porque os filhos, que ela criou e educou com sacrifício, viraram as costas para ela. Um dos diretores, um senhor de cabelos grisalhos, pegou uma das fotos recentes. Sua expressão se endureceu. E esses são os filhos dela, Clarice continuou, colocando impressões de reportagem sobre Fernando, Valéria e Ricardo. Um empresário milionário, uma advogada de escritório de elite, um médico com consultório particular. Todos bem-sucedidos, todos ricos. E todos abandonaram a mãe. Mas eles alegam que tentaram ajudar e ela recusou.
Uma mulher da diretoria disse. Eles mentem, Clarice respondeu com firmeza. Eu visitei Dona Nilza quase todo dia nas últimas semanas. Ela nunca recusou ajuda de ninguém. Ela aceita com gratidão cada prato de comida, cada gesto de gentileza, porque ela conhece humildade, algo que os filhos dela claramente não conhecem. Ela respirou fundo antes de continuar. Vocês receberam uma ameaça de processo. Eu entendo o medo. Mas se cederem, vocês estão dizendo que dinheiro e poder valem mais que bondade e justiça. Estão dizendo que uma pessoa boa como Dona Nilza não merece reconhecimento porque seus filhos ingratos têm bons advogados. O silêncio na sala era absoluto. Alzira Mendes fundou essa ONG para ajudar crianças, Clarice disse, sua voz ficando mais forte. Mas antes de ajudar crianças, ela foi ajudada por uma mulher que não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Uma mulher que simplesmente viu outra pessoa em necessidade e estendeu a mão. Não é isso que vocês deveriam estar honrando? Uma das diretoras, uma mulher mais jovem, limpou uma lágrima do canto do olho. Vocês têm uma chance de fazer a coisa certa, Clarice continuou. De mostrar que a memória de Alzira significa alguma coisa. De mostrar que bondade não é esquecida. Mas se cancelarem essa homenagem, vocês estão traindo tudo que Alzira representava. Ela juntou as fotos de volta no envelope. Eu sei que não sou ninguém importante. Sou só uma mãe solo que limpa a casa para sobreviver. Não tenho dinheiro, não tenho influência, não tenho poder, mas eu tenho a verdade. E tô apostando que para vocês, que carregam o nome de uma mulher tão especial quanto Alzira, a verdade ainda significa alguma coisa. Clarice saiu da sala sem esperar resposta. Suas mãos tremiam. Seu coração batia descompassado. Ela tinha feito tudo o que podia. Agora, só restava esperar. A decisão da diretoria viria naquela mesma noite e mudaria tudo, não apenas para Nilza, mas para toda a cidade. O telefone de Clarice tocou às 9 da noite. Ela estava deitada no sofá, exausta emocional e fisicamente, quando viu o nome de Fernanda na tela. Alô? Clarice. A voz de Fernanda estava diferente, mais forte, mais determinada. A diretoria votou, por unanimidade. O coração de Clarice parou. E? A homenagem vai acontecer. Não só isso, vamos fazer mais do que planejávamos. Seu discurso mudou tudo, Clarice. Você nos lembrou por que fazemos esse trabalho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice. De verdade? De verdade. E tem mais. Um dos diretores é jornalista aposentado. Ele tem contatos. Vai fazer com que a história de Dona Nilza seja contada da forma correta. A história real, não a versão que os filhos dela estão tentando espalhar. E a ameaça de processo? A gente tem advogados também, e eles disseram que não há base legal para o processo. A homenagem é baseada em fatos históricos documentados. Os filhos de Dona Nilza não têm caso, eles só estavam contando com a gente ficar com medo. Clarice soltou um soluço de alívio. Mas Clarice, Fernanda continuou, preciso te avisar. Isso vai ficar feio. Os filhos dela não vão desistir fácil. Quando a história sair na imprensa da forma correta, eles vão reagir. E provavelmente vão mirar em você também. Não me importo, desde que Dona Nilza fique bem. Você é uma pessoa especial, Clarice. A gente se vê no evento. Depois que desligou, Clarice ficou sentada no escuro da sala por longos minutos. Pedro dormia no quarto. A casa estava silenciosa. Ela tinha acabado de se meter numa guerra contra pessoas poderosas, pessoas que tinham dinheiro, influência, recursos. Mas ela tinha algo mais importante. Tinha a verdade. A reportagem saiu 2 dias antes do evento. Não num site pequeno, mas no principal jornal da cidade. Ocupava meia página do caderno de cidades. O título era direto. A mulher que mudou centenas de vidas cata latinhas para sobreviver. A matéria contava tudo. Como Nilza tinha ajudado Alzira há 30 anos. Como tinha sacrificado tudo pelos filhos. Como agora vivia abandonada na miséria, enquanto esses mesmos filhos nadavam em luxo. E tinha fotos.
A foto antiga de Nilza com Alzira, lado a lado com uma foto recente de Nilza catando latas no acostamento da rodovia. O contraste era brutal e comovente. A matéria também mencionava brevemente, mas claramente, a tentativa dos filhos de cancelar a homenagem. A cidade explodiu. As redes sociais começaram a ferver. Grupos de WhatsApp compartilhavam a reportagem. Gente começou a comentar, a se indignar, a cobrar uma posição. Como pode alguém abandonar a própria mãe assim? Gente rica sem coração. Essa senhora merece todo o respeito do mundo. E as pessoas começaram a identificar os filhos. Esse Fernando Silva é o dono das concessionárias, nunca mais compra o carro lá. A advogada Valéria trabalha naquele escritório chique, mas cobra caro e não tem compaixão nem pela própria mãe. Doutor Ricardo, vou cancelar minha consulta. Em 48 horas, a reputação cuidadosamente construída dos 3 irmãos estava em frangalhos. Fernando começou a receber e-mails de clientes cancelando negócios. Valéria teve 2 clientes grandes procurando outros advogados. Ricardo viu sua agenda de consultas minguar. A pressão pública foi imensa e implacável. Foi Valéria quem ligou primeiro para Nilza. Mãe, você viu o que está acontecendo? Vi. Tá feliz? Você destruiu nossas reputações, nossas vidas, tudo que a gente construiu. Eu não fiz nada, Valéria. Eu só aceitei uma homenagem por uma coisa boa que fiz há muito tempo. Mas você deixou essa Clarice ir espalhar mentiras sobre a gente. Não são mentiras, são verdades que vocês não querem admitir. Mãe, a voz de Valéria quebrou. Pela primeira vez, soou genuína. Você não entende, a gente está perdendo tudo. Clientes, respeito, dinheiro, tudo por causa disso. Talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de me abandonar. A gente não abandonou você. Abandonou sim, e agora o mundo inteiro sabe disso. Fernando ligou no dia seguinte. Estava mais controlado que a irmã, mas Nilza podia sentir o desespero embaixo da fachada de calma. Mãe, a gente precisa resolver isso. Você pode fazer uma declaração, dizer que foi tudo mal entendido, que a gente sempre ajudou você. Não vou mentir, Fernando. Não é mentir, é esclarecer mal-entendidos. Não há mal-entendidos, vocês me abandonaram. Isso é fato. Mãe, pelo amor de Deus, a gente está sendo crucificado na internet. Tem gente fazendo campanha para boicotar meus negócios. E como você acha que eu me sinto catando lata na estrada aos 86 anos, enquanto meu filho dirige carros de 300 mil reais? O silêncio do outro lado foi longo. Foi tão ruim assim? Fernando finalmente perguntou, e sua voz tinha algo diferente, algo que poderia ser remorso. Foi pior, filho, porque não era só a miséria física, era o abandono, era saber que para vocês eu não importava mais. Mãe, Você pode vir no evento se quiser, Fernando, os 3 podem, mas não venham me pedir para mentir por vocês. Venham para reconhecer o que fizeram, venham para se desculpar de verdade. Ou não venham. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Na véspera do evento, Clarice foi ajudar Nilza a escolher roupa para o grande dia. A senhora tinha aberto o guarda-roupa, olhando com tristeza para as poucas peças que possuía. Todas velhas, remendadas, fora de moda. Eu não tenho nada adequado para usar, ela disse com voz baixa. Sim, tem. Clarice abriu a sacola que tinha trazido. De dentro, tirou um vestido azul marinho simples, mas elegante. Eu comprei para a senhora. Clarice, você não devia ter gasto. Era dinheiro do extra que fiz semana passada. E não aceito recusa. A senhora vai estar linda. Nilza tocou o tecido do vestido com reverência. É tão bonito. A senhora merece. Merece isso e muito mais. As 2 mulheres se abraçaram, chorando de emoção. Clarice, como vou te agradecer por tudo que você fez? Não precisa agradecer, dona Nilza. Você me ensinou que ainda existe bondade no mundo, que ainda existem pessoas que valem a pena. Eu que agradeço. Na manhã do evento, Clarice acordou com uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Você vai pagar por ter se metido na nossa família. Você e sua empregadinha de meia tigela vão ver o que é bom. O sangue de Clarice gelou. Era claramente uma ameaça de um dos filhos de Nilza, provavelmente Fernando ou Ricardo.
Ela pensou em mostrar para Nilza, mas decidiu não estragar o dia da senhora. Fez um print da mensagem, guardou como evidência e bloqueou o número. Pessoas assim não desistem fácil. Clarice sabia disso, mas ela também não desistiria. E naquela noite, num teatro lotado, com a imprensa presente e a cidade inteira observando, a história de Nilza seria finalmente contada da forma que merecia. Mas o que aconteceria quando seus filhos aparecessem, se aparecessem, mudaria tudo de formas que ninguém poderia ter previsto. O Teatro Municipal nunca esteve tão cheio. Clarice entrou segurando o braço de Nilza e quase não conseguiu acreditar no que via. Mais de 500 pessoas enchiam o espaço, muito mais do que o evento costumava atrair em anos anteriores. A história tinha tocado a cidade de uma forma profunda. Nilza vestiu o vestido azul marinho que Clarice tinha dado, e seus cabelos brancos estavam penteados num coque elegante. Uma cabeleireira que tinha lido a reportagem se ofereceu para fazer de graça. Ela estava linda, digna. Finalmente, depois de tanto tempo, tratada com o respeito que sempre mereceu. Tem tanta gente, Nilza murmurou, seus olhos se enchendo de lágrimas. É porque sua história importa, dona Nilza. Você importa. Pedro estava com elas, usando a roupa de domingo, calça social e camisa que estava ficando pequena, mas era a melhor que tinha. O menino segurava a mão de dona Nilza com orgulho, como se fosse apresentar sua própria avó. Fernanda veio recebê-las na entrada, com um sorriso enorme. Dona Nilza, que alegria ter a senhora aqui. Clarice, ela abraçou ambas. Vocês estão preparadas? Acho que sim, Clarice respondeu, embora seu estômago estivesse revirado de nervos. Elas foram levadas para uma sala nos fundos do teatro para aguardar o início da cerimônia. Ali já estavam alguns dos diretores da ONG, fotógrafos e algumas outras pessoas que seriam homenageadas. Mas Nilza era claramente a estrela da noite. Um dos diretores, o senhor de cabelos grisalhos que tinha se emocionado na reunião, se aproximou dela. Senhora Nilza, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Meu nome é Benedito. Fui uma das crianças que a ONG da Alzira ajudou há 25 anos. Hoje sou diretor aqui, justamente por causa do impacto que essa ONG teve na minha vida. Ele segurou as mãos de Nilza. E tudo começou porque a senhora abriu seu coração e sua casa para a Alzira quando ela mais precisava. A senhora mudou minha vida sem nem saber que eu existia. Nilza começou a chorar. Eu só fiz o que era certo. E isso é exatamente o que torna a senhora tão especial. A cerimônia começou às 7 da noite. As luzes se apagaram e um vídeo começou a ser projetado numa tela grande. Era uma retrospectiva da vida de Alzira Mendes. Fotos antigas, depoimentos gravados e imagens da ONG ao longo dos anos. E então, no meio do vídeo, apareceu a história de Nilza. Fotos antigas de Nilza jovem com Alzira, a casa simples onde Alzira morou, depoimentos de pessoas que conheceram as duas naquela época. Nilza Aparecida Silva era uma costureira simples, mãe de 3 filhos, que vivia com o marido pedreiro numa casa modesta. Quando soube que Alzira não tinha onde ficar, não hesitou em abrir suas portas. Durante quase um ano, dividiu seu lar, sua comida, seu carinho. Tratou Alzira como filha. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas o tempo passou. Alzira construiu sua ONG e mudou centenas de vidas. E Nilza continuou sua vida simples, criando seus filhos com amor e sacrifício. Até que, aos 86 anos, viúva e abandonada pelos próprios filhos que sacrificou tudo para educar, Nilza se viu catando latinhas na beira da estrada para sobreviver. A imagem de Nilza catando latas apareceu na tela, e um murmúrio de indignação percorreu o teatro. Mas uma pessoa viu, uma pessoa parou, e decidiu fazer pelos outros o que Nilza sempre fez, estender a mão para quem precisa. Essa pessoa é Clarice. A foto de Clarice apareceu na tela e ela sentiu seu rosto esquentar. Não esperava aparecer no vídeo. Esta é a história de 2 mulheres que provam que bondade não tem preço, que compaixão não precisa de riqueza, e que o verdadeiro legado que deixamos não é medido em dinheiro, mas nos corações que tocamos. O vídeo terminou. As luzes se acenderam. A plateia explodiu em aplausos. Fernanda subiu ao palco. Senhoras e senhores, é com imensa honra que convido ao palco a senhora Nilza Aparecida Silva.
Clarice ajudou Nilza a subir os degraus. A senhora tremia, mas mantinha a cabeça erguida. No palco, sob as luzes, com 500 pessoas aplaudindo de pé, Nilza começou a chorar. Fernanda a abraçou e então começou a falar no microfone. Dona Nilza representa tudo que nossa fundadora Alzira Mendes valorizava. Generosidade sem esperar retorno, bondade sem calcular custo, amor ao próximo em sua forma mais pura. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Há 30 anos, quando Alzira estava no fundo do poço, sem nada, sem ninguém, foi Dona Nilza quem disse: "Você tem um lar aqui, você tem uma família aqui." E esse simples gesto mudou o curso de centenas de vidas. Mais aplausos. Mas hoje, tragicamente, quem precisa de ajuda é a própria Dona Nilza. Então chegou a hora de retribuirmos, de mostrarmos que gratidão não é só palavra, é ação. Fernanda se virou para Nilza. Dona Nilza, em nome da ONG Despertar, em nome das centenas de crianças que foram ajudadas graças ao trabalho que Alzira iniciou, um trabalho que só foi possível porque a senhora ajudou primeiro, gostaríamos de entregar este cheque. Um dos diretores trouxe um cheque simbólico gigante. O valor estava escrito: R$50 mil. A plateia explodiu em aplausos novamente. Nilza cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Não, é demais. Não é demais, Dona Nilza, Fernanda disse suavemente no microfone. A senhora deu muito mais que isso ao longo da vida. Esse dinheiro é um pequeno reconhecimento por tudo que a senhora fez. Foi nesse momento que a porta do teatro se abriu e 3 pessoas entraram. Fernando, Valéria e Ricardo Silva. Eles andaram pelo corredor lateral, todos os olhares se virando para eles. O murmúrio na plateia foi imediato, todo mundo sabia quem eles eram. Clarice sentiu seu corpo ficar tenso. O que eles estavam fazendo ali? Os 3 subiram os degraus. Fernanda olhou para eles, mas entregou o microfone quando Fernando o pediu. Fernando ficou de frente para a mãe. Sob as luzes do palco, com centenas de olhos sobre ele, ele não era mais o empresário arrogante. Era um homem de meia idade com o rosto marcado pela culpa. Mãe, ele começou, e sua voz tremeu. Nós... Ele parou, limpou a garganta, tentou de novo. A gente passou os últimos dias pensando, vendo o que as pessoas dizem sobre nós, mas principalmente pensando no que a gente fez, ou melhor, no que a gente não fez. Valéria se adiantou, pegou o microfone do irmão. Lágrimas corriam por seu rosto, borrando a maquiagem cara. Mãe, eu passei minha vida inteira sendo advogada, defendendo causas, lutando por justiça. Mas eu não fui justa com a pessoa que mais merecia minha justiça, você. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. A gente cresceu tendo tudo. E sabe por quê? Porque você e o pai abriram mão de tudo. Venderam terreno, venderam joias, trabalharam até os ossos, pra gente ter escola boa, faculdade, oportunidades. Ricardo pegou o microfone. E quando vocês precisaram, quando o pai morreu e você ficou sozinha, a gente virou as costas. A gente estava tão ocupado com nossas vidas confortáveis que esqueceu de onde veio. Fernando pegou o microfone de volta. A gente não tem desculpa, mãe. Não tem justificativa. A gente foi cruel, ingrato. A gente é exatamente o tipo de gente que a gente sempre disse que desprezava. O teatro estava em silêncio absoluto, nenhum sussurro. Hoje à noite, vendo esse vídeo, vendo como você sempre ajudou os outros, como você mudou vidas, e vendo você catando latinha enquanto a gente dirigia carros importados, a voz de Fernando quebrou completamente. A gente percebeu que a gente não é nada. Não importa quanto dinheiro a gente tem, quantos diplomas, quantos sucessos. A gente falhou no mais básico. A gente falhou como filhos. Valéria se aproximou da mãe. Mãe, a gente sabe que não merece seu perdão. Sabe que não dá para desfazer o que a gente fez. Mas a gente quer tentar. A gente quer ser os filhos que você merece, se você deixar. Nilza estava chorando tanto que não conseguia falar. Seu corpo inteiro tremia. Foi Ricardo quem a abraçou primeiro.
depois Valéria, depois Fernando. Os 4 ficaram ali, abraçados no centro do palco, chorando. A plateia levantou e aplaudiram, aplaudiram por longos minutos. Porque aquela não era apenas a história de uma mãe sendo reconhecida. Era a história de uma família quebrando e talvez, apenas talvez, começando a se curar. Mas a jornada de Nilza estava longe de terminar. E o que aconteceria nos dias seguintes mostraria que até os finais mais bonitos são apenas novos começos. 2 meses depois, a casa de Nilza estava irreconhecível. A pintura descascada tinha dado lugar a uma cor verde clara nova e vibrante. O telhado enferrujado foi substituído. As janelas velhas ganharam vidros novos e cortinas limpas. O pequeno quintal tinha sido reformado, com um deck de madeira onde agora havia comedouros adequados para os 5 gatos, que estavam gordos, saudáveis e felizes. Dentro, a mobília velha tinha sido restaurada ou substituída. Não era luxo, Nilza tinha recusado qualquer ostentação, mas era digno, confortável, aconchegante. E no quintal dos fundos, numa área que antes era só terra batida, havia agora uma pequena horta onde Nilza plantava temperos e alguns vegetais. Clarice visitava toda semana, sempre às quartas-feiras. Hoje era mais uma dessas visitas. Dona Nilza, ela chamou, entrando pelo portão que agora tinha uma trava nova. Tô aqui no quintal, minha filha. Clarice encontrou a senhora de 86 anos regando os tomates, os gatos correndo ao seu redor. Nilza usava uma roupa simples, mas nova, limpa, adequada para o calor do dia. Ela estava diferente, não apenas pela casa reformada ou pelas roupas novas. Era algo mais profundo. Havia cor em suas bochechas, um brilho nos olhos azuis, uma leveza nos movimentos que não existia antes. Como está a horta? Crescendo bem. Olha esses tomates, vão ficar lindos. Elas entraram na casa. Na mesa da cozinha havia uma jarra de suco natural e um bolo caseiro. Você fez bolo? Fiz, tinha saudade de cozinhar. Senta aí, vou te servir um pedaço. Enquanto comiam bolo e tomavam suco, Nilza contou as novidades. O Fernando veio me visitar ontem, trouxe os netos. Eles são tão lindos, Clarice, e tão educados. Passamos a tarde toda conversando, mostrando a casa para eles, contando histórias. Que bom, dona Nilza. E a Valéria está me ajudando com a papelada da pensão. Ela descobriu que tinha o dinheiro atrasado, quase 2 anos de pensão que não foi paga. O dinheiro deve sair mês que vem. Isso é ótimo. E o Ricardo? O Ricardo. Nilza sorriu com ternura. Ele marcou consultas para mim. Disse que eu preciso fazer uns exames, cuidar da saúde. Vai me levar pessoalmente no médico semana que vem. Clarice segurou a mão de Nilza. Eu te falei que as coisas iam melhorar. Falou, e você tinha razão. Nilza apertou sua mão. Sabe o que é engraçado, Clarice? Eu passei tanto tempo me sentindo abandonada, rejeitada, mas no fim, tudo isso trouxe meus filhos de volta, de uma forma que talvez não tivesse acontecido de outro jeito. Às vezes a gente precisa cair no fundo para poder subir de novo. É verdade, e sabe o que mais? Eles não são maus, Clarice, meus filhos. Eles só se perderam no caminho, se esqueceram do que importa. Mas eu acho que agora eles lembraram. E você consegue perdoá-los? Nilza ficou pensativa por um momento. Eu sempre perdoei minha filha, porque sou mãe. Mãe perdoa. Mas perdoar não significa esquecer. Eles vão ter que provar, com o tempo, que mudaram de verdade. E eu vou estar aqui, esperando para ver. Ela tomou um gole de suco. Mas sabe quem eu não vou esquecer nunca? Você, Clarice. Você foi minha família quando eu não tinha ninguém. Você me deu dignidade quando eu estava na pior. Você é a filha que Deus me deu através da vida. Clarice começou a chorar. E o Pedro, Nilza continuou. Aquele menino tem um coração de ouro. Ele ainda vem me visitar? Vem. Ele adora vir aqui. Diz que aqui é o lugar onde ele mais se sente em paz. Então a casa está sempre aberta para vocês. Sempre. Mais tarde naquele dia, depois de sair da casa de Nilza, Clarice foi buscar Pedro na escola. Mãe! O menino correu até ela. Adivinha, eu tirei 10 na prova de matemática. Sério? Que orgulho!
No caminho para casa, Pedro tagarelou sobre a escola, os amigos, uma excursão que ia acontecer mês que vem. Clarice ouvia com atenção, sorrindo para si mesma. Sua própria vida também tinha mudado nos últimos meses. Parte do dinheiro que Nilza insistiu em dar, R$ 10.000, estava guardado numa poupança para a educação de Pedro. Outra parte, Clarice usou para fazer um curso de auxiliar de enfermagem. Ela estava cansada de limpar casas. Queria algo mais, algo que fizesse diferença. E o resto do dinheiro serviu para reformas pequenas, mas importantes no apartamento onde moravam, um lugar mais digno para criar seu filho. Mas o que tinha mudado mesmo, o que fazia real diferença, não era o dinheiro, era a esperança. Clarice tinha provado para si mesma que uma pessoa comum, sem poder, sem influência, ainda podia fazer diferença. Podia mudar vidas, podia lutar por justiça e vencer. E essa lição ela estava passando para Pedro. 3 meses depois, a ONG Despertar inaugurou um novo projeto. Programa Nilza Aparecida Silva de Assistência a Idosos. A cerimônia de inauguração foi pequena, íntima. Estava lá Nilza, seus 3 filhos com suas famílias, Clarice e Pedro, os diretores da ONG e algumas pessoas que tinham se voluntariado para o programa. O programa ofereceria assistência a idosos abandonados ou em situação de vulnerabilidade na cidade. Ajuda com documentação, moradia, alimentação, saúde. Exatamente o tipo de coisa que Nilza tinha precisado e não teve. Este programa, Fernanda disse no pequeno discurso, existe porque uma mulher de 86 anos nos ensinou que nunca é tarde para fazer a diferença e que nunca devemos esquecer de cuidar de quem cuidou de nós. Nilza cortou a fita simbólica, cercada pelos netos que agora a visitavam regularmente, pelos filhos que estavam tentando compensar anos de negligência e por Clarice, a mulher que tinha sido catalisadora de tudo. 6 meses depois. Era uma quarta-feira típica. Clarice terminou seu turno no hospital onde agora trabalhava como auxiliar de enfermagem, buscou Pedro na escola e foram juntos visitar Dona Nilza. Encontraram a casa cheia. Fernando estava ali com a esposa e os 2 filhos. Valéria tinha levado o marido e a filha. Ricardo estava com a família toda também. Era um churrasco de família, algo simples, comum, que deveria sempre ter sido assim, mas que só agora, depois de tanto sofrimento, finalmente estava acontecendo. Clarice, Pedro, que bom que vocês chegaram. Nilza abraçou os 2. Vem, tem comida para todo mundo. Eles passaram a tarde ali. As crianças brincavam no quintal, os adultos conversavam, lembravam histórias, riam. Os gatos circulavam entre todo mundo ronronando satisfeitos. Em determinado momento, Clarice estava sentada num canto, observando a cena, quando Fernando se aproximou. Clarice, ele disse, um pouco desajeitado, eu nunca agradeci direito pelo que você fez. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você nos abriu os olhos, de uma forma que ninguém mais conseguiu. E eu sei que não foi fácil. A gente foi horrível com você. Clarice deu de ombros. Vocês estavam com medo de enfrentar a verdade. É verdade. Mas você não desistiu. E por causa disso, eu ganhei minha mãe de volta. Meus filhos ganharam a avó. A gente ganhou uma família de novo. Ele estendeu a mão. Clarice apertou. Só me promete uma coisa, Clarice disse. O quê? Não esquece de novo. Não deixe a vida corrida, o dinheiro, o sucesso te fazer esquecer do que importa. Prometo. E nos olhos de Fernando, Clarice viu sinceridade. Nilza morreu aos 93 anos. Foi uma morte tranquila, em casa, dormindo, cercada por família. Seus 7 anos finais de vida foram os mais felizes que ela teve em décadas. Ela viu netos crescerem, conheceu bisnetos, participou de casamentos e formaturas e aniversários. Ela viveu com dignidade, com amor, com propósito. E quando seu funeral aconteceu, o Teatro Municipal encheu novamente, não para homenageá-la, mas para se despedir dela. Seus 3 filhos fizeram o discurso fúnebre juntos. Nossa mãe nos ensinou muitas lições, Fernando disse, a voz embargada. Mas a maior delas foi que nunca é tarde para mudar, para ser melhor, para escolher amor em vez de orgulho. Ela nos perdoou quando não merecíamos perdão, Valéria acrescentou,
e nos deu a chance de sermos os filhos que ela sempre quis. E ela nos mostrou, Ricardo completou, que o verdadeiro legado não é o que acumulamos, mas o que fazemos pelos outros. Clarice estava na primeira fila, com Pedro, agora um jovem de 16 anos, ao seu lado. Ela chorou, chorou muito, porque tinha perdido não só uma amiga, mas uma segunda mãe. A mulher que tinha mudado sua vida tanto quanto ela tinha mudado a vida de Nilza. Mas no meio das lágrimas havia gratidão. Gratidão por ter parado naquele dia na BR-116. Gratidão por ter feito a pergunta: a senhora precisa de uma carona? Gratidão por ter escolhido ver, quando seria tão mais fácil ignorar. Anos depois, quando Pedro perguntou sobre aquela época, sobre como tudo começou, Clarice contou a história. Eu vi uma senhora catando latas, ela disse. E poderia ter passado direto. Muita gente passa direto. Mas alguma coisa me fez parar. E aquela decisão mudou tudo. Você salvou ela, mãe. Não, filho. A gente salvou uma outra. E era verdade. Porque bondade não é uma via de mão única. Quando estendemos a mão para alguém, algo em nós também é curado. Quando enxergamos a humanidade no outro, recuperamos um pouco da nossa própria. A história de Nilza e Clarice se tornou conhecida na cidade. Virou exemplo em escolas, em igrejas, em reuniões comunitárias. E inspirou outras pessoas a pararem, a olharem, a se importarem. O programa Nilza Aparecida Silva de Assistência a Idosos continuou crescendo, ajudando centenas de pessoas ao longo dos anos. E tudo porque, há tantos anos atrás, uma costureira de coração generoso abriu sua porta para uma jovem em desespero. E anos depois, uma mãe solo decidiu parar seu carro para ajudar uma senhora catando latas. 2 gerações de bondade. Um legado de compaixão que se multiplicou em ondas, tocando vidas que Nilza e Clarice nunca conheceriam. Porque no fim, o que deixamos no mundo não é medido em dinheiro ou sucesso. É medido nos corações que tocamos, nas vidas que mudamos, na diferença que fazemos, mesmo quando ninguém está olhando. E essa diferença, por menor que pareça no momento, pode mudar o mundo. Essa foi a história de Nilza e Clarice. Uma história sobre abandono e redenção, sobre ingratidão e gratidão, sobre como um simples ato de bondade pode criar ondas que mudam gerações. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que vão te emocionar e te fazer acreditar na bondade humana. E lembre-se, você nunca sabe quando uma pequena ação sua pode mudar completamente a vida de alguém. Pode ser uma carona, pode ser uma palavra gentil, pode ser simplesmente parar e enxergar quem está ao seu lado. Faça a diferença. O mundo precisa de mais pessoas como Clarice e como você pode ser. Até a próxima história e que Deus abençoe você e sua família.